Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a ideia desse vídeo é a gente ver a correção do exercício que foi proposto dentro da aula de revisão. O tema do exercício seria a aplicação da regra de L'Hopital. E a gente tem esse problema exposto aqui na tela do navegador. Então, durante sua vida acadêmica, se vocês lembrarem, no primeiro semestre, vocês se matricularam na disciplina de cálculo 1. Dentre as primeiras coisas que a gente estuda dentro da universidade, dentro de um curso de engenharia, seja engenharia de computação, engenharia de telecomunicações, disciplina de cálculo 1. E dentre os temas da disciplina de cálculo 1, você tem limites e derivadas. Um dos primeiros limites que são ensinados é este famigerado limite, quando x tende a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x é igual a e. E se você perguntar para alguns professores, eles vão dizer que esse limite ele é igual a e, porque sim. Infelizmente, muitos alunos vão aceitar essa afirmação como verdade sem se questionar de onde está vindo esse resultado. Uma das aplicações que a gente tem da regra de L'Hopital é exatamente para a gente determinar, por exemplo, qual seria o valor desse limite, supondo que a gente não soubesse que esse limite ele é igual a e. Então, sem mais delongas, dividir o quadro em 2 pedaços. E a gente tem então aquela identidade, um limite quando x tende a zero, 1 mais x elevado a 1 sobre x. Aqui a princípio a gente assume que a gente não sabe quanto que é o valor desse limite, a gente vai dizer que ele é igual a uma constante y qualquer. Se você olhar para essa expressão, a primeira coisa que você vai pensar é: eu não consigo usar a regra de L'Hopital diretamente dentro dessa expressão, o que é bastante razoável vocês pensarem. Entretanto, existe uma propriedade para qualquer escalar que, se você aplicar uma função que contém uma inversa e logo em seguida você aplicar a inversa dessa função, você retorna a esse escalar. Se a gente utilizar em específico a função par de funções inversas exponencial e logaritmo neperiano, a gente consegue escrever que essa escalar y ele vai ser igual então a uma exponencial do logaritmo neperiano de y. Ok? Aplicando essa propriedade, vamos numerar aqui as equações. Essa aqui é a equação 1, essa aqui é a equação 2. Então, aplicando a equação 1 na equação 2, o que a gente espera obter aqui é que y vai ser igual a o limite quando x tende a zero de uma exponencial do logaritmo neperiano do que era a expressão original, 1 mais x elevado a 1 sobre x. A expressão ela não está numa forma que você bata o olho e saiba diretamente aplicar a regra de L'Hopital ainda. Entretanto, existe uma propriedade aqui dentro dessa expressão específica aqui, logaritmo neperiano de uma escalar elevado a outro escalar, que só um pouquinho aqui,
ela permite que a gente diga aqui que o logaritmo neperiano, uma constante a elevado a b, é igual a b multiplicado pelo logaritmo neperiano de a. De forma bastante simples. Então, a nossa expressão daquele valor de y, como ele é uma constante que independe de x, a gente pode pegar esse limite e aplicar o limite somente ao expoente dessa função exponencial. Portanto, o y vai ser igual a uma exponencial do limite quando x tende a zero de 1 sobre x, que era o expoente que a gente está passando multiplicando, segunda expressão em azul, multiplicado aqui pelo logaritmo neperiano de 1 mais x. Aqui, só para simplicidade de notação, a gente vai especificar que existe aqui uma escalar chamada de gama, que ele é simplesmente o limite quando x tende a zero, que a gente pode até escrever aqui numa forma aqui, logaritmo neperiano de 1 mais x dividido por x. E, portanto, a gente tem que y vai ser igual a uma exponencial de gama, simplesmente. Aqui a gente vai chamar isso aqui de equação 3, que é efetivamente a equação que a gente vai trabalhar com a regra de L'Hopital. Então você tem uma razão de duas expressões aqui. Você tem um numerador, logaritmo neperiano de 1 sobre x. Se a gente tomar o limite desse numerador quando x tende a zero, isso vira logaritmo neperiano de 1. E a gente se pergunta qual que é o valor que e elevado a qual valor vai dar igual a 1. Isso é o resultado desse logaritmo neperiano. O valor do expoente de e que resulta em 1 é um valor zero. E a gente tem novamente aqui um denominador. Quando a gente tomar o limite de x tendendo a zero de x, esse limite vai tender a zero. E, portanto, a gente teria aqui uma razão de duas funções, em que tanto o numerador quanto o denominador, se a gente tomar os limites, eles são iguais a zero. E certamente isso não é uma indeterminação matemática, mas a gente consegue determinar o valor desse escalar gama utilizando a regra de L'Hopital. Então, aqui, utilizando então a regra de L'Hopital, na equação 3, a gente teria então aqui o gama, ele passaria a ser aqui o limite quando x tende a zero, e a gente determina as derivadas do numerador e do denominador, e como a gente viu nos slides, o valor do limite ele não é alterado. A derivada do logaritmo neperiano seria a função recíproca, certo? Derivada do logaritmo neperiano de x é igual a 1 sobre x. Portanto, tomando a derivada daquele logaritmo neperiano de 1 mais x, a gente teria aqui 1 sobre 1 mais x
multiplicado, aplicando regra da cadeia, derivada de 1 mais x, derivada de 1 vai dar 0, derivada de x vai dar 1. Então isso aqui daria uma multiplicação por 1. Vou deixar aqui só por dar um pouco de claridade aqui na expressão. Derivada do denominador, derivada mais fácil do universo, derivada de x vai me dar igual a 1. Ok. Se no caso anterior, na expressão 3, a gente teria um limite meio problemático, em que tanto o numerador quanto o denominador seriam iguais a 0, agora a gente não teria mais tantos problemas. Já de cara a gente vê que o denominador ele vai ser igual a 1, independente do valor de x. Então, a gente está num problema mais simples. Finalmente, então, a gente aplicando aqui o limite quando x tende a 0, no nosso numerador, a gente teria que só substituir o valor 0 aqui no único lugar onde aparece o x ainda na expressão, e a gente consegue concluir facilmente que gama igual a 1. Eu não cheguei a numerar aqui, mas vamos dizer que isso aqui é a equação 4. Isso aqui é a equação 5. A gente conclui a demonstração aqui simplesmente substituindo a expressão 5 na equação 4, de onde a gente conclui que y igual a e elevado a 1, portanto, igual a e, como queríamos demonstrar. Espero que vocês consigam entender esse garrancho. Infelizmente eu não estou acostumado a tecnologias necessárias para a gente tentar dar um pseudo-aula durante a pandemia. Eu espero que tenha sido um problema interessante para vocês também. Até a próxima.